Vocês não fazem ideia do que estão falando aqui, gente. É piada. Eles falaram até de cobra peluda aqui. Ah, é Sassorano. Sassorano. Ele cobra. Deixa eu só... Serpente. Eu não estou conseguindo projetar. Cobra não tem pra cima. Não. Deixa eu apagar esse. Se quiser ligar o ar, pode ligar, professor. Tem que ligar o ar. Tá? Ele mesmo. Não é esse vídeo, não. Esse aqui? Esse aí. O vídeo, ele tá tudo lá no ar. Tem uma pastinha. Tá tudo lá. Caramba, Pessoal, estou tentando abrir o robô, ligar o robozinho aqui para... Só mais uns minutinhos, tá? Configurações. Eu tô baixando todo o material para ela. Fica mais fácil para mim fazer amanhã o trabalho. Vou Vai. fazer tudo amanhã, vou anexar tudo amanhã. Não tem, tá aberto. O professor vai abrir. Não, da Rose também não está aberto. Professor, só teria rapidinho só uma olhar aqui para mim se é essa mesmo, essa talha aqui mesmo, a ArcMap? Parece que é. É a ArcMap, né? Agora eu Eu vou... vou chamar o Gabriel para mim ali. Ele está no horário de almoço, então fica aqui. Eu não vi o que ele fez. Ele volta 2 horas. Para poder... Compartilhar a tela. Opa. Não, para poder aparecer ali. Ó. Tá desligado ali, ó. Olha lá, o teclado está desligado. Não, eu liguei ele agora. Tá saindo som lá já também. E ali tinha que... Victor, fala alguma coisa aí. Alguma coisa aí. Isso. Eu só não consegui projetar ali, cara. Mas não é ali, professor. É aqui. Ô, cabeça de nós tudo. Acontece, aparece ali acontece. No último detalhe. Esse aqui não, né, professor? Apareceu ali, porque eu não Esse aqui liguei o não. HDMI. Esse HDMI. Não precisa ligar esse não. É esse aqui, ó. É, o do Data Show. Pronto. Explicado. Ainda bem que conseguiu resolver. Isso já está resolvido já. Deixa eu... Aí esse. Rapaz, tá uma lua lá fora, Vitão, que você não faz ideia, velho. Sério mesmo? É, mas eu tô vendo aqui frente fria chegando em Cuiabá, hein? Mas Não, deixa ela aí mesmo. Não, pode chegar, eu gosto de frio. Eu gosto de frio. 12 graus. Fora. vai ser um Dia das Mães com uma E- temperatura amena. Não aparece. Ótimo. Tem um filho lá. O que eu ia fazer? Tá aparecendo lá, é isso. Deixa eu abrir aqui minha aula. Pessoal que ficou em casa, que mora aqui em Cuiabá, vocês vão sentir inveja da gente daqui a pouco, hein? O professor tirou o escorpião do bolso, comprou um bolo de chocolate. Não. Bolo de cenoura com cobertura de chocolate. Comprei um bolo de cenoura com cobertura de chocolate para o nosso intervalo. Não. Pensando o quê? Deixa, eu nem gosto mesmo, deixa. Você nem queria, né? Eu nem queria, de jeito nenhum, imagina. Chique, peraí. Agora que eu entendi, agora clareou muito. Nossa, obrigada. Quem que clareou? Não, eu não estava entendendo O quê? a última atividade do professor anterior. Da professora, né? Aí ela esclareceu bastante. Deu para... Agora que abriu. É sim, é isso. Esse aqui. Mas então simples a pergunta que eu não sabia, não falta do que Você ainda tá salvando, tá? Não, acho que entra... Tem até às 17 horas. Tá? Não, tranquilo. Aí, ó, essa interface dele? É essa aí. Ah, então eu consegui instalar. Agora tem que saber instalar para ele se movimentar, né? Tem que ter carta de referência, imagens, todo.
um motorzinho, né? Que é a carcaça, né? Mas falta um motor. Depois você compartilha esse vídeo pra gente, o aplicativo. Tá tudo aqui, meu. Não dá para compartilhar, é muito pesado. Não, ele tá no Ava. Pessoal, quando vocês entrarem no Ava, lá vai ter um link de orientação para a aula. Esse link vai redirecionar vocês a um Google Drive. Lá vocês vão baixar o programa e tem um link do YouTube que ensina certinho, passo a passo, como instalar. É bem simples. Seguindo O ali. vídeo, né, professor? Isso, o vídeo. Não tem Eu erro, tá baixei, bom? eu tô passando pra turma aqui também. Ah, beleza. Você conseguiu instalar aí, você pode dar o suporte aí mais tarde. Tá, eu Beleza? tava até comentando, a interface dele, né? Isso, Não, isso mesmo. Ali, ó. Mostra aqui, ó. Já Eu tá só aparecendo, confirmar, pô. então, Não, já é- eu consegui enxergar daqui, a câmera deu zoom. Beleza. Aham. Show de bola. Isso mesmo. Ô, Fu, já tá aparecendo já certinho, tá? Mas o que fez aconteceu alguma manobra aí, Vitão, que o som saiu de lá e veio pra cá. Fala de novo aí. Tá tudo beleza, tá tudo certinho. Tá Beleza, projetando já. Galera que tá via Teams aqui já tá enxergando a aula. Tá gravando. Já tá gravando, já tudo Luz, certo. câmera e ação. Vai lá, pessoal. Boa aula aí. Qualquer coisa, Fu, Obrigado, só falar. Obrigado, professor. Valeu, pessoal. Ok, você vai estar perto. Tem. Então, pessoal, boa tarde, tá? Então, continuando nossa explicação sobre a natureza da radiação eletromagnética, tá? Então, pessoal, ondas eletromagnéticas é o resultado da oscilação dos campos elétricos e magnéticos, tá? Seguindo um padrão harmônico de ondas, tá bom? Então, deixa eu ver se vai falar aqui do... Não. Deve estar no outro slide. Vamos falar agora. Teve um outro cientista famosão chamado... Branco agora, o cara é famosão, né? Mas é... Maxwell. James Maxwell. Tá? Eu acho que deve ser em inglês também. O Maxwell, ele fundamentou em um livro de quase 1000 páginas, 400 e poucas páginas, toda a teoria do eletromagnetismo. Tá? Tudo que se usa hoje pela humanidade de eletricidade está fundamentado nesse livro. Ele se baseou no trabalho de 4 outros grandes cientistas. Um cara chamado Gauss, o Ampère. Tá? Então, a corrente elétrica tem a unidade de Ampère por causa desse cientista aí, Ampère. E Faraday, são 3 na realidade. Faraday, tá? Faraday. O Faraday, ele era um cientista que não tinha muita conhecimento teórico, ele era um cara prático. Então, ele inventou um motor elétrico na época, porém, ele não sabia explicar o fenômeno físico, ele não sabia explicar a natureza, por que o motor elétrico rodava. Certo? Então, o Maxwell, ele explicou matematicamente e fisicamente todo o princípio do funcionamento do motor elétrico. A partir daí, construiu-se grandes motores elétricos e, pela lei da conservação de energia, o motor elétrico ele também gera eletricidade. Como assim, professor? Não entendi. Vamos lá. Eu acho que todo mundo aqui tem um ventilador em casa, né? Eu tenho. Certo? Um ventilador. Se você ligar o plugue do ventilador na tomada, vai chegar uma corrente, uma energia elétrica que é fornecida pela concessionária de energia, né? Essa energia elétrica faz girar o motor. O motor, pessoal, é puramente 2 campos magnéticos, de polos diferentes. Tá? Faz girar isso aí. Esse eixo do motor vai estar ligado na hélice e vai produzir um vento, né? Vai fazer o ar circular, vai ventar, não é isso? Sim. Entenderam isso? Então, eu tenho energia elétrica chegando no motor
E esse motor vai provocar um torque no eixo, o eixo vai girar a hélice, e a hélice vai fazer movimentar o ar. E esse movimento aqui é uma energia mecânica. Entenderam isso? Perfeito. Se eu tirar o ventilador da tomada, e se eu girar a hélice mecanicamente, se eu girar com a minha mão com a mesma velocidade, lá no plug do ventilador vai sair corrente elétrica. Porque isso aí chama-se princípio da conservação da energia. A energia ela não é transformada, certo? Perdão, ela não é criada nem destruída. A energia ela é transformada de um meio para o outro. Beleza? Ok. Então, o Maxwell, além disso, ele fundamentou toda a teoria do eletromagnetismo. Ele prova fisicamente, matematicamente, que a luz é uma onda eletromagnética, certo? E que toda onda eletromagnética, aliás, ele prova que a luz é uma onda eletromagnética, perdão, e que as ondas eletromagnéticas, certo? Por exemplo, onda de rádio, onda de celular, sinal de celular. Se eu tenho meu aparelho de celular aqui, porque ele é um receptor. Então, tem antena lá em algum lugar, um satélite, que vai mandar informação para o meu celular. Essa informação, a gente não enxerga. Você enxerga a onda chegar no seu celular? Não enxerga. Então, isso aí é uma radiação eletromagnética. Tá? Então, é isso. Então, é um campo elétrico e magnético trabalhando ao mesmo tempo. Wi-Fi também, né? Tudo isso aí. Sinal de Wi-Fi, tudo isso aí. Então, o padrão harmônico de onda significa que as ondas são espaçadas repetidamente no tempo. Tá? A onda eletromagnética se propaga no vácuo. Perdão? A luz, né? A velocidade da luz. Esse C aqui é para simbolizar a velocidade da luz, tá? De 3 vezes 10 na oitava metros por segundo. Parece que vai dar 300 mil quilômetros por segundo a velocidade da luz. Tá? 300 mil quilômetros por segundo, tá bom? E nada, segundo a física moderna, nada pode viajar mais rápido do que a luz. Certo? Então, qualquer onda eletromagnética, pessoal, qualquer onda eletromagnética viaja com essa velocidade aqui. E quando fala, professor, o jato quebrou a barreira da luz? Não, da luz, do som. Do som. Do som. O que é esse quebrar a barreira do som? Não é que tem uma parede lá, não é isso. Essa barreira do som significa que o som também ele tem uma velocidade que se propaga no ar. No ar aqui, né, na atmosfera. O som se propaga no ar. Antes de eu falar isso aí, que você, numa tempestade, o que você vê ou escuta primeiro? Você vê o relâmpago ou escuta o som? O relâmpago, depois você escuta o trovão, que é o barulho. Por quê? Viagem até velocidade. Porque a luz do relâmpago viaja muito mais rápido que o som. Primeiro você vê o clarão, que é a luz, depois que você escuta o trovão, o barulho, o estrondo. Não é isso? Então, a luz é muito mais rápida. O tempo que vai ser. Isso. Depois cai o relâmpago, você não viu o trovão. Exatamente. Então, o que quer dizer isso? Então, esse barulho, esse som, ele também viaja. Ele tem uma velocidade no ar. Então, alguns jatos de forças aéreas pelo mundo afora aí conseguem viajar mais rápido que o som. É isso. A aula, acho que você falou que é 8 minutos, né? Que demora luz para. A luz do sol demora 8 minutos para chegar até a Terra. É isso. Ela é longe pra caramba, demora 8 minutos. Muito rápido. Beleza? Dúvidas, traumas e angústias? Mas tá cedo pro café, não é agora não. Não, coloquei na cafeteira. O que aconteceu? Ah, tá. Você não vai trazer café agora, não? Não. Não, então só para saber. O número de ciclos passa por um ponto do espaço, num determinado intervalo de tempo, define a frequência. Então, pessoal, frequência é quantidade de ciclos
na unidade de tempo. Professor, não entendi. Com que frequência você escova os dentes por dia? 4, 2, 6, 3. 6. O certo é tanto. Na verdade, eu faço só por duas. De manhã, quando eu saio, à noite, quando eu vou dormir. Almoço e jantar, né? Almoço e Então, essa frequência de escovar os dentes depende de cada pessoa. Escova 3. Márcio escova 6 aqui. 6. Né? Não tem nem esmalte mais, né? Então, é o seguinte. Olha o que eu falei, frequência de um ato na unidade de tempo. Entenderam o que eu falei? Então, frequência é quantidade de vezes na unidade de tempo. Então, frequência é ciclos. Quantos ciclos desse aqui? Olha aqui, ó. Olha só, pessoal. Se eu pegar, vamos supor que eu tenho um dom mágico aqui. Podia ser aquela lousa mágica, né? Que interage com isso. É mesmo, eu vou falar para a Croca para comprar essa lousa mágica para a gente, né? Vai ser mandado embora. Não, mas a Croca tem dinheiro. A empresa É tecnologia investindo na educação. Pessoal, vamos só. Então, olha só. Então, aqui, olha só. Se eu sair da origem aqui, subir no campo elétrico, descer até aqui. Então, eu tenho meio ciclo, não tenho meio ciclo? Se eu descer aqui, vir até aqui, eu não tenho um ciclo completo? Então, esse ciclo completo aqui, na unidade de tempo, quanto tempo que demorou para completar esse ciclo? É chamado de frequência. Comprimento de onda é a parte do topo da crista, da onda, que chama de crista. Tá? Isso aqui, ó, crista. Tá? Pessoal de casa está vendo passar a mão aqui no telão aqui? Oi. Não, a câmera não foi. Está só lá. Deixa eu passar o mouse, então, peraí. Porque tinha que ter um... Compartilhamento de tela, viu lá? Aqui, vamos pegar a caneta mágica aqui. Aí vocês falam que não tem sim, tá? Isso. Então, deixa eu sentar agora aqui, que eu também não tinha diferente. Pessoal, então, olha, vocês estão vendo aí o contador aí, né? Sim, professor. Isso, então olha só. Se eu sair da origem aqui, ó. Tá vendo que eu vou subir aqui a onda aqui, ó, no campo elétrico? Se eu subir e descer até aqui, eu tenho meio ciclo, não tenho meio ciclo? Na lateral, depois você entra na página da UFMG, aí na lateral vai ter 3 risquinhos. Você vai clicar em cima e já vai aparecer. Peço para o colega aí desligar o microfone, por favor. Só está falando uma página na internet aí, que a gente está quase acessando ela aqui na aula. Brincadeira. Só desliga o microfone, faz favor. Pessoal, então, de novo. Você sai aqui, ó, da origem, subiu, desceu. Então, eu tenho meio ciclo. Meio ciclo. Quando eu vou descer e subir de novo, eu tenho um ciclo completo. Esse tempo que demorou para completar esse ciclo... Não precisa nem ser essa pessoa. Tem que ser. Aqui, ó, B. Aqui, ó. O link. Ô, Olímpio, desliga seu microfone, faz favor, Olímpio. Bom, obrigado. Esqueci. Tava aqui. Pessoal, vocês estão vendo meu slide de novo aí? Ainda não. Ainda não. Professor. Sair. Vou compartilhar de novo. Ele parou de apresentar. Eu parei porque tinha um colega com o microfone aberto aí, eu tive que parar para não atrapalhar. E agora? Voltou. Beleza. Desculpa aí qualquer coisa, turma. Peço desculpas quando a coisa é realmente grave para o cérebro, professor. Nesse caso, não.
Você Então, pega, tá. tipo assim, Tá bom, tá bom. eu peço desculpa sempre, né? Pronto. Então, vamos criar. Polemizar. Pessoal, então, de novo, frequência, tá? Número de ciclos, ó, se eu subir aqui, ó, com o meu mouse, vocês estão vendo aqui o meu mouse passar aqui, pessoal, no slide aí? Sim. Beleza, então eu vou subir aqui, ó. Eu tenho aqui meio ciclo. Meio ciclo. Se eu descer e subir de novo, eu tenho um ciclo completo. Esse ciclo completo, se eu dividir pelo tempo, eu tenho uma coisa chamada frequência. Frequência é isso. Tá? Número de ciclos por segundos. Frequência cardíaca. Né? Aquele... Pode ser o... A diástole. Isso. Então, vamos lá. Quando eu saio do topo da onda, esse topo da onda aqui é chamado de crista. Até o topo seguinte, a crista seguinte da onda, isso aqui eu tenho uma coisa chamada comprimento de onda. Tá? Comprimento de onda. Só que a onda eletromagnética, ela tem uma outra componente aqui, ó. Ela tem o campo elétrico nessa direção, tá? Se propagando aqui. Aliás, oscilando aqui, ó. E eu tenho agora, laterais, né? Na lateral dela aqui, formando um ângulo de 90 graus, um campo magnético. Tá? Um campo magnético. Então, tá aqui, ó. E as duas se propagam junto. Então, há uma onda... Então, pessoal, outra coisa. Professor, mas é desse jeito aí que a gente enxerga? Não, você não enxerga isso aí. Isso aí é só uma representação didática para você entender o fenômeno, para você poder estudar ele. O exemplo é o ímã. O ímã é só o campo magnético. Entendeu? E o detalhe, se você movimentar esse ímã, movimentar ele no tempo, se você fazer o campo magnético dele variar, você produz corrente elétrica. Tá? Se ele variar. Ele falou período, né? O intervalo de tempo relativo à passagem de um ciclo representa o período. Período, então, é o tempo de um ciclo, tá? Que eu não vou judiar de vocês aqui na matemática, não, só... Sim, pronto. Então, aqui, ó. Uma onda eletromagnética é também caracterizada pelo seu comprimento de onda lambda, né? Que se relaciona com a frequência e o período e a sua velocidade, né? Que é aquele Czinho lá, ó. Velocidade, então, tá? Então, segundo a equação 2 e 3 aqui, ó. Então, você tem aqui, ó, comprimento de onda é igual a velocidade da luz dividido pela frequência, tá? Beleza? A partir daquela coisinha básica lá do ensino médio, né? Velocidade é espaço sobre o tempo. Então, o que é a velocidade? Velocidade da luz, C. O que é o espaço, o comprimento? É o comprimento de onda. O que é a variação do tempo? É o período. Tá? Então, basicamente, isso aqui define essas equações aqui, tá bom? Então, é o seguinte, mas o que tem de importante na frequência? O que me interessa na frequência? Quanto maior a frequência, mais coisas você faz, não é? Mais dados existem. Mais dados existem. O que é esses dados? É informação. O que é essa informação? É energia gerada. Quanto maior a frequência, maior a quantidade de energia associada. Tá bom. Nota-se que o comprimento de onda é inversamente proporcional à frequência e diretamente proporcional ao período. Quanto maior for a frequência de aceleração de uma carga elétrica, menor será o comprimento de onda. Então, tem essa relação aqui, ó. Eu aumentei o comprimento de onda, eu vou diminuir... Inversamente. Você vai diminuir a energia do fóton e vice-versa, tá, pessoal? Beleza? Então, o comprimento de onda e a frequência são grandezas inversas, tá? Isso está associado com a quantidade de energia. Vocês vão entender mais para frente aí, tá bom?
Aqui, pessoal, nós temos uma coisa chamada radiação de corpo negro. Isso aqui já é também nada da física moderna, tá? Então, corpo negro, pessoal, é o seguinte. Tudo que se fala na área das ciências, que for escuro ou que for negro, essas coisas, nesses termos, né? Significa que a ciência não sabe o que é. A luz, aquela ideia da filosofia, sabe? Não tem quando você tem um pensamento, acende aquela luzinha, né? Então, essa luz não veio esclarecer de fato o que é. Então, pela ignorância nossa, a gente fala, tem energia, energia, já ouviu falar de energia e matéria escura? O que é energia e o que é matéria escura? A ciência, pessoal, chegou à seguinte conclusão, que nós não conhecemos o que compõe a natureza. Quando eu falo natureza, pessoal, é tudo que está no universo, tá? Da Terra até o último planeta que a gente conseguiu, até a última estrela que a gente conseguiu enxergar. A ciência não conhece cerca de aproximadamente 96% do que conseguiu observar até hoje. Tá? Então, a ciência admite que só conhece aproximadamente de 3,5% a 4% do que conseguiu observar. Tá bom? 96,5%, 97% aí do que a ciência conseguiu observar na natureza é chamado de energia escura e matéria escura, porque não sabe o que é. Tá? Olha o tamanho do campo para explorar, hein? Ixi, tem muita coisa. Muita coisa. Tá? Então, a radiação de corpo negro, todo corpo com temperatura acima de 0 Kelvin, né, que eu falei para vocês, né, que é igual a menos 273 graus Celsius, né, emite radiação eletromagnética. Para um dado comprimento de onda, a quantidade de energia emitida atinge um máximo a uma dada temperatura do corpo negro. Tá? Então, o corpo negro é quando você incide radiação nesse objeto, esse objeto ele não te devolve, ele não reflete. Ele não vai te devolver a quantidade de energia que você necessária para você poder ter uma leitura dele. Tá? Então, isso é chamado de radiação de corpo negro, quando você não tem essa informação, tá? Então, é basicamente isso daí, tá? Então, o próprio nome, né, professor? Negro vem de algo preto. Que você não conhece, né? É uma equação para falar daquilo que eu não sei. Não consegui chegar na... Espera lá. Entre 3 e pouco por cento que a ciência desconhecer. Quanto disso é baseado em hipótese e cálculo? Ó, esse 3,5% aí está toda a física, toda a matemática, toda a química, toda a biologia, toda a medicina, toda a geografia, toda a filosofia, o somatório foi nesses... Concluiu-se que é 3%. Toda a ciência que a gente conhece, todas as engenharias, está nesses 3,5%. Tá? Por quê? Como que se chegou nessa conclusão? Porque os cosmólogos, os astrofísicos, começaram a observar o cosmos, né? O espaço. E eles viram, assim como lá na mecânica quântica, lá no início do século passado, né? Eles olharam para dentro do átomo e viu que não sabia quase nada. Cosmólogos olharam para o universo. E tem algumas coisas que acontecem que não funcionam com as leis da nossa mecânica newtoniana nem da quântica. Tá? Como não funciona da nossa como a natureza está se comportando de uma maneira que a gente não conhece, então eu não sei o que é. Então, o que eu conheço que está acontecendo ali? Só conheço 3%. 97%, 96,5% aí é desconhecido, a gente não sabe o que é. E tem matéria que a gente não conhece e acho que nem está na tabela periódica.
Não, o que eu estou querendo dizer é que dentro desse 13% ainda tem coisa que ainda pode ser transformada mais para frente ainda. Mais para No frente. sentido que está ainda em hipótese e cálculo, né? Dentro desses 3% aí, é o que a gente conhece aqui no nosso planeta aqui. Pra você ter ideia, a gente não conhece o que tem nas profundezas do oceano, que a gente não consegue chegar lá. Mas isso não chega a deduzir, por exemplo, lá? Não, mas é dedução, né? Você não tem certeza. Ciência tem que ter certeza. Está com frio? Pessoal, aqui é chamado, essa aqui, ó, é lei de deslocamento de vinho, tá, pessoal? Deixa eu ver aqui. Comprimento de onda na qual a energia emitida é máxima pode ser determinada pela lei de Wien. Então, quando você começa a aquecer um objeto, tá? Esse objeto ele vai ganhando energia. Olha aqui, ó. Você tem aqui, ó, comprimento de onda, tá? Ele vai ganhando energia e aqui a intensidade da radiação, certo? Em um determinado ponto dessa intensidade, você está emitindo energia, ele começa ele vai se aquecer. Nesse que ele vai se aquecer, ele começa a emitir radiação também. Visível. Visível. Então, você tem aqui a luz visível. Professor, eu não entendi ainda. Você pega um carvão. Churrasqueira. Você pega um carvão, começa a aumentar a temperatura dele. Ele vai aquecendo, não vai aquecendo? Daqui um pouco ele não começa a ficar vermelho. Sim. Entendeu? Então, isso aí é um exemplo. Você tem, ele começa a emitir luz, não começa? Radiação. Ele começa a esquentar, ele vai assar a carne. Então, essa radiação que está falando aqui, ó. Tá? Por quê? Porque é o aumento da temperatura dele. Então que aumenta a temperatura é a radiação. Nada a ver. Energia. Energia, né, que está na radiação, né? Porque assim, ó, o que aumenta a temperatura de um corpo é a agitação das moléculas. O que faz essas moléculas se agitarem? Mas o que faz essas moléculas agitarem? Energia empregada. A energia Excita ela. é a energia de fora que vai excitar ela. E ela vai ficar mais em movimento. Quando ela mais se movimenta, mais energética a molécula fica. Libera calor. E vai liberando calor. É isso. Tá? É igual, um exemplo, no nosso corpo humano mesmo. Quanto mais excitado você ficar, mais exercício você fazer, Isso mesmo. mais Exatamente. que se você ficar. Você vai correr, você corre, você está o quê? Movimentando. Você está em movimentação. Essa movimentação faz... Qualquer tipo de exercício, né? Ok. Então, essa equação aí de deslocamento de Wien, ele tem um comprimento de onda máxima, ele tem um lambda máximo, tá? Fisicamente, essa equação revela que quanto maior a temperatura da superfície emissora, mais se aproxima do ultravioleta. Aqui, ó, tá? Essa parte ultravioleta aqui, ó, tá? Bem fininha. E o comprimento da radiação diminui com maior intensidade. Perdão, o comprimento da radiação emitida com a maior intensidade, tá? Falei errado. Ficou ruim, né? Ó, fisicamente, essa equação revela que quanto maior a temperatura da superfície emissora, mais se aproximará do ultravioleta o comprimento da radiação emitida com maior intensidade, tá? Então, você está aumentando aqui, ó, você tem aqui, ó, nesse exemplo, você tem aqui 6.000 Kelvin de temperatura, tá? Então, você já começa a ter uma radiação visível já, né? E vai do infravermelho, tá, até o ultravioleta, tá? Pessoal, olha aqui de novo, ó. Olha o que você tem aqui. Você tem vermelho, RGB, né? Verde, basicamente, e azul. Na verdade, o violeta primeiro ali, né? Porque ele inicia daqui, né? Não, tudo bem. Você fala daqui para lá, né? Pode ser. Professor, por que nesse gráfico tem a onda... Essa onda aqui é o seguinte, essa onda aqui não tem nada a ver com aquela outra onda lá atrás. É só um comportamento de temperatura. Entendeu? Eu estou aumentando o comprimento de onda, tá? Aqui, ó, você tem comprimento, você tem aqui a intensidade
de radiação em função do comprimento de onda. Então, esse gráfico, ele tá me revelando aqui, ó, esses valores aqui, tá? É o comportamento desse comprimento de onda com a intensidade da radiação. Então, isso aqui não é uma onda, é um gráfico, não é um gráfico. É um gráfico. Eu achava que, por exemplo, quanto maior a onda, maior o comprimento, a maior radiação. Eu achava que era isso. Não. E é a intensidade do... Maior frequência é maior radiação. Menor frequência, menor radiação. Isso, menor frequência, maior é a onda. Se a onda está grande, você tem pouca radiação. Inversamente proporcional. É inversamente proporcional. Tá? Então, a teoria quântica explica a interação da eletromagnética com a matéria. A energia é composta por unidades discretas denominadas por Max Planck de fótons ou quanta. Tá? Na verdade, esse nome foi criado pelo Einstein junto com o Max Planck. Isso aqui, pessoal, é o efeito fotoelétrico, tá, pessoal? Então, nós já falamos lá que a luz ela é uma onda eletromagnética, e estamos falando também agora que a luz é uma partícula. Então, essa onda carrega quantidades de energia junto com ela, pacotes de energia. E esses pacotes de energia são chamados de fótons, ou quanta, tá? De pequena quantidade. Então, a equação de Planck, tá? Planck é um alemão, tá? Max Planck, tá? Explica o efeito fotoelétrico. Então, você tem aqui, pessoal, ó, esse paralelepípedo aqui, ó, é uma representação de um metal. E aqui você tem elétrons livres lá na camada de valência dos átomos que compõem esse metal aí. Pera lá. Camada de valência. O que seria para isso? A camada de valência é a última camada de um átomo. A última camada da eletrosfera. Lembra disso aí? KLM menor que RS. Como que é o modelo... Como aqui? Ele tem Deixa eu desenhar aqui. O pessoal de casa está vendo minha tela aí? A última tela branca? Não abriu ainda não, professor. Ah, deixa eu... Para mim também não. Tá deitado, né? Você já tem um vídeo aí, ó, no slide anterior tem o átomo. Certeza, átomo. É, o tomado de átomo, tem aqueles... É átomo. Mas deixa eu numa maneira mais didática, mais... Eu ia até te perguntar Mais um negócio lúdica. sobre o átomo. Aqui, estão vendo agora? Sim. Oi! Alguém Tem alguém aí? Estamos sim, abriu agora. Abriu. Está em Obrigado. branco, abriu. Obrigado. Então é o seguinte, deixa eu desenhar aqui rapidão. Pessoal, eu vou fazer uma representação esquemática de um átomo, tá? Como que é a representação esquemática? Então, o átomo, ele tem um núcleo. Estou desenhando aqui com... mas que desenho feio, pelo amor de Deus. Eu estou sem meu mouse aqui, tá, pessoal? Pega a bolinha ali. Pega a bolinha. Vou tirar isso aqui. Eu vou tirar essa para apagar, que tá tão Pega a feio. bolinha, né? Então tá aqui, ó. Vamos supor que isso aqui seja o núcleo de um átomo. O que você tem no núcleo do átomo, pessoal? Os elétrons. Não, dentro do núcleo. Prótons e Tem uma nêutrons. coisa chamada partículas positivas, que são os prótons. Prótons e nêutrons. E você tem nêutrons, partículas neutras. Tá? Ok. E o que mantém esse átomo estabilizado? Você tem uma coisa chamada de elétrons. E esses elétrons, pessoal, eles ficam... Vou pegar uma linha mais fininha aqui, ó. Tá? Eles ficam orbitando em volta do núcleo.
tá? Orbitando em volta do núcleo. É como se fosse um... Mostra na câmera que você escolhe. Põe aqui, então. Tentando centralizar aqui o... Tá? Eu não me lembro de cabeça quantas camadas são. São 7, né? Não tem aqui. Não, porque eu não tenho. Acabou. Tem que usar o... Tem subcamada. Ok. Então, pessoal, olha só. Então, a primeira camada, que eu me lembro bem, ela só pode ter 2 elétrons compartilhados. Tá? Ela só pode ter 2 aqui. Então, vai ser um aqui, um elétron aqui e outro elétron lá. Ó. Tá bom. Deixa eu colocar. KLM2 PSPD. Isso. O Márcio está afim de quem pegar, Márcio. Já tem aula de química, física. Ok. E aí, Então, a primeira camada tem 2 elétrons. Ok. Então, são quantas camadas, Márcio? 5? são 7. 7 camadas. A última camada é chamada camada de valência. Entendeu? São várias camadas. Isso aqui, pessoal, é só uma representação didática, tá? É só um modelo didático para a gente poder estudar isso aí. A última camada, certo? É chamada camada de valência. É lá que tem a menor energia que segura o elétron preso ao núcleo. Tá? Então, nessa camada de valência, pessoal, é onde o elétron é mais fácil de pular de um átomo para o outro. Ou, se a energia for tão grande, os elétrons ele pula de uma camada para outra. Eles vão saltando de uma camada para outra. Entendeu o que eu estou falando? Entendi. Ok. Vamos supor, então, já que você entendeu, como que é a fórmula química da água? H2O. Certo? Eu tenho 2 átomos de hidrogênio e um átomo de oxigênio, que forma a água. Então, como é que é isso aí? Ó? Vamos desenhar aqui ela para você. O que tem a ver isso aqui? Ó? Vamos desenhar aqui rapidinho. Vamos supor que isso aqui, essa bolinha, seja meu O, meu oxigênio. Oi. Desculpa a pergunta. O H2O, esse 2 seria os 2 Hs ou... Isso. Hidrogênio. Entendi. É isso mesmo. É isso. Tá? Então tá aqui, ó. Então eu vou desenhar a ponte de hidrogênio aqui agora. Tá? Você tem... Por que eu estou falando isso? Porque eu vou falar um negócio, vocês vão entender. Cara, eu quero que isso aqui seja da cor preta. Isso. Ok. Vamos aqui, ó. E forma esse ângulo. Você tem essa bolinha azul aqui, é o oxigênio. Tá? Deixa eu tirar esse átomo do lado aqui, que é para não confundir a gente. Isso aqui é só o átomo, tá? Vem para lá, pessoal. Pronto. Eu vou pegar aqui esse A, escrever de letrinha, aqui. Vou colocar um H aqui. H. Um H aqui. Espaço. Até chegar no outro. Pode ser. Vai. E outro H. Pode ser assim? Então, eu tenho 2 hidrogênio e um oxigênio, não é isso? Ok. Por que eu estou falando isso para vocês? Se aqui eu tenho uma molécula de água, para eu formar uma outra molécula, eu ia colocar um outro Ozinho aqui, ó, ia ligar com esse hidrogênio daqui, não ia? Isso. Entenderam o que eu estou falando? Só o outro H, né? Ok. Agora, como é que esse átomo de hidrogênio se liga com esse átomo de oxigênio? Pela última camada.
do átomo, certo? Então, você tem o hidrogênio, o oxigênio, acho que ele é da família 16A, não é isso? Ele tem 16 elétrons. De quem? Do oxigênio, é 6, né? 6A, né? Peraí. É 8 elétrons. 8A, ele é na família 8A. 8 elétrons. 8 elétrons. Significa que a última camada do átomo de oxigênio falta 2 elétrons. Certo? Se falta 2 elétrons, ele vai conseguir ligar com o outro. Vai completar do hidrogênio, porque o hidrogênio só tem um elétron. E ele só tem, ele pode ter mais um compartilhamento. Entendeu o que eu estou falando? Entendi. Ok. O que isso tem a ver com a nossa vida? Pessoal, imaginem que, pessoal de Campo Grande aí também, imagina, que esse núcleo desse átomo, de qual átomo, professor? Desse átomo aqui, ó. Esse núcleo desse átomo aqui, ó, esse núcleo, tá? Seja do tamanho de uma bola de futebol. Tá? Se você colocar esse núcleo, essa bola de futebol, no centro da cidade de vocês aí, no caso Cuiabá, lá em Campo Grande, certo? Onde que vocês acham, qual é a distância que vocês acham que vai estar essa primeira camada, ó, elétron até a distância dessa bola de futebol? Qual é a distância do centro da cidade até onde, mais ou menos? Onde? Final da cidade. Olha, pessoal, eu acho que seria, no caso nosso, estaria quase chegando lá em Jucimeira. 200. Eu acho que lá de Campo Grande, eu não sei qual é a cidade mais próxima, mas pega aí, Teremos. saindo... você sai quase saindo da cidade já, tá? 200. O que eu quero dizer para vocês? Que a matéria, ela é vazia. É vazia. É um espaço microscopicamente vazio. E por que que quando eu coloco a mão na minha mesa aqui, apoio a minha mesa, tá? Eu vou ali no quadro para vocês me verem. Teoricamente, eu posso tirar o núcleo de um átomo. Por que que se eu escorar minha mão aqui na parede, por que que eu não afundo para dentro da parede se a matéria é vazia? Professor, repete a pergunta. Porque a matéria é vazia, não é vazia? Sim. Por que que eu, então, se a matéria é vazia, por que que eu, se eu escorar meu braço aqui na parede, por que que eu não vou afundar para dentro da parede? Porque ele é composto de átomos? Quase isso. A Porque energia. tem o campo eletromagnético do trabalho dos... Quase isso. A ligação. Pessoal, a última camada aqui não é de elétrons. Elétron não tem carga negativa. Sim. A minha mão também não tem elétrons. Sim. Então, os elétrons da minha mão vai repelir com os elétrons na parede. Então, é uma interação elétrica. A interação da matéria é elétrica. É teoria orbital. Isso. Seria, né? Isso. Teoria orbital. Ok? Daí vem a teoria da órbita. Entenderam isso também? Então, Não vai para frente nem para trás. E a força elétrica eletromagnética, ela é muito maior do que a força gravitacional. Tá? Por exemplo, aqui nessa sala que nós estamos aqui agora, nós estamos no segundo piso, né? Por que que a gente não afunda aqui, ó, no piso? Lá para baixo? Se não tem a força gravitacional me puxando para baixo? Então, a força elétrica do meu pé aqui, ó, está se repelindo com o piso. Eu não consigo afundar. Então, a força elétrica é muito maior que a força gravitacional. E é essa interação elétrica, eletromagnética, que a gente consegue interagir com a onda eletromagnética. Entendeu? Sim, professor. Ok. Então, vamos aqui voltar lá para o Max Planck, o alemão. Tem um alemão na turma também, vocês viram? Brincadeira, é Júlio. Quem espera? E o Vitor é gaúcho lá. o quê? Onde é que eu parei? Chimarrão. Ou é
E toma tereré. Danelite? Posso falar? É do sul. Tereré. Show. Pessoal, vocês estão vendo meu slide de novo aí? Sim. Sim. Ok. Então, o que o Max Planck descobriu lá no começo de 1900? Certo? Ele descobriu, pessoal, que a radiação... Eu coloquei essa fonte de luz aqui, ó, para simbolizar o Sol. Tá? Você tem aqui, ó, radiação eletromagnética. Tá? Então, essa radiação eletromagnética, ela tem fótons, que são quantidade de energia. Tá? Quando esses fótons eles vão interagir, vão ser incididos na superfície de uma chapa metálica aqui, ó, uma chapa metálica, esses fótons aqui vão interagir eletricamente com um elétron. Esse elétron vai se movimentar. É daí que deu o nome da fotografia? Fotografia dos fótons de luz, né? Fotografia, tá? Certo? Então, você tem aqui um movimento ordenado dos elétrons, você tem corrente elétrica. Então, você tem uma interação entre entre radiação elétrica com a matéria. Entendeu? Por exemplo, meio externo com interno. Não, ficou muito evasivo o seu exemplo. Não sei se eu me entendi. Ficou assim, muito genérico. Você tem uma radiação elétrica, eletromagnética, a luz, você tem a luz interagindo com a matéria, com o metal, porque ele tem muitos elétrons livres. Para ver aço multiforme. Então, esquenta, né? Para energia. Esquenta fácil, né? Esquenta muito fácil. Mas não é todo metal, pessoal, que você consegue fazer placa fotovoltaica. Até um metal específico, eu não lembro qual que é agora. Tá? Isso vai depender da quantidade de elétron livre que ele tem na camada de valência. E esse Q aqui, ó, energia de um fóton. Como é que eu vou medir essa energia de um fóton? Está relacionado diretamente aqui. Vocês estão vendo eu mexer com o mouse aí, pessoal? Oi? Sim, estou vendo. Sim, professor. Ó, então, esse Q é a energia de um fóton. Está relacionado diretamente com a frequência desse fóton. Tá? Esse H, ele é a chamada constante de Planck. Uma constante que deu em homenagem ao Planck, tá? Ficou... É uma constante que dá o nome de Planck por causa dele, tá? Tem um valor. Tem um valor. Tá? Esse valor aqui, ó, 6,6 vezes 10 na menos 34 joules por segundo. Então, pessoal, a radiação eletromagnética, exemplo de radiação eletromagnética, tá? Você tem ondas de rádio, a luz, sinal de celular, micro-ondas, tá? São exemplos de onda eletromagnética. Consiste da interação do campo elétrico e do campo magnético que se propagam no vácuo com a velocidade de, vamos arredondar para 300 mil quilômetros por segundo, tá? São gerados por meio da excitação termal, tá? Excitação térmica, a temperatura, processos nucleares, fusão e fissão nuclear. O que é uma fissão? O que é fissão? O que é fissurar? Romper. Quebra, fissão. É uma ruptura. Isso. E o que é fusão? Unir. É uma união. União. Professor, me dá um exemplo de cada um aí. Vocês já ouviram falar de usina nuclear, né? Que utiliza que componente químico? Urânio. Lá nessa usina nuclear, certo? É um exemplo de fissão, de quebra do núcleo do urânio. Vai me dando para mim, pessoal. Você tem a quebra do núcleo do urânio, tá? Da fissão. Perdão, fissão, da quebra do núcleo do urânio. Um exemplo disso aí é aquela bomba na Segunda Guerra Mundial que os Estados Unidos jogou no Japão. Em China e outra em Nagasaki. Tá?
Então, aquilo lá é uma bomba de fissão nuclear. O processo de fusão nuclear é o que ocorre no Sol. O Sol pega 2 átomos de hidrogênio lá no núcleo do Sol. Ele vai derreter isso aí, vai fundir, vai formar um novo elemento químico, que é o hélio. O hélio é H2. O elétron é H1. Só tem um elétron, certo? Aí ele pega os 2 átomos de hidrogênio, vai fundir e vai formar um novo elemento químico chamado hélio. Por que chama hélio? Porque os antigos chamavam o Sol de Deus Hélio, Deus Sol, Hélio. Eu acho que é por aí, tá? Se não me engano, a bomba de Hiroshima e Nagasaki era de hidrogênio. Não, de urânio. Qual que é agora o pulo do gato aqui, que não tem nada a ver com a aula, mas estou falando que eu gosto de falar. Existe no mundo hoje, inclusive no Brasil, nós temos usina nuclear, que é de fissão nuclear, que trabalha com urânio. E no mundo tem também, pessoal, usinas de fusão nuclear, que é a energia próxima do Sol. Ok. Qual que é o detalhe? É possível construir uma bomba de hidrogênio, bomba H? Sim, ela existe. É um processo de fusão nuclear. Só que para esse processo de fusão, de fundir... Olha, a coleguinha está lá. Tirando, Ah, né? vamos ver se vocês riram em casa. Vocês têm. Tá. Então, presta atenção. Como que faz para fundir, então, isso aí? Qual que é a energia para poder dar ação no processo? Tem que quebrar a pneu para poder fazer a fusão. Então, você, pessoal, literalmente, para detonar uma bomba de hidrogênio, que é de fusão, dentro lá da estrutura, você precisa detonar, para dar ignição, uma bomba de urânio. Dentro dela? Dentro dela, para poder dar ignição, para dar o start. Entendeu? Então, vocês têm ideia do poder energético disso aí. Isso é em segundos, professor? Na hora que cai lá? Milésimos de segundo. Assim, milésima, a energia se propaga com uma velocidade absurda. Mas assim, professor, só para me entender o raciocínio. Um exemplo. De lá dos Estados Unidos, quando ele jogou lá, na hora que solta, ele já é automático. Não, mas foi de avião, tá? Então, isso, na hora que ele toca lá... Não, foi tudo programado. Aqui o aviãozinho, aqui o avião, faz de conta que... Mas ele não precisava dessa energia para poder ativar ela? Não, você está confundindo. Bomba atômica de fissão nuclear. O avião, chegou, aí abriu a comportinha lá em cima do avião, passou em cima da cidade, soltou a bomba. A bomba veio caindo literalmente de paraquedas. Antes de atingir o solo, eles detonam a bomba. Eu pensei que era no impacto. Não, essa bomba aqui... Eu pensei que era no impacto. Então, algumas bombas aí é no impacto, mas essa aqui, ela explodiu no ar. Por que no ar? Abrangência para destruição... área maior. Pega uma área maior. Porque se fosse cair no solo, a área seria menor. Ele fazia uma ruptura e aí eu vou fazer. É com a espaço gravitacional. Com a radiação nuclear, com a radiação. A radiação vai se propagar melhor no ar. Se pegasse no chão, não ia propagar tanto. Magnético. Ia ser maior no ar, entendeu? Entendeu? Agora, presta atenção. Agora eu tenho uma bomba de hidrogênio, de fusão. Eu tenho que fundir 2 átomos. Para eu detonar essa bomba de hidrogênio, eu preciso detonar dentro dela uma bomba nuclear de fissão de urânio. Entendeu o que eu falei? São 2 energias. Vocês têm ideia da potência que é a bomba de hidrogênio. Alguém não entendeu o que eu falei, que eu explico de novo? Eu não entendi. O pavio Essa parte É isso. Perfeito. A espoleta, já pegaram uma bala de revólver? Já. Não tem a espoleta aqui, que vai detonar a pólvora. Aham. A espoleta da bomba de hidrogênio é uma bomba de urânio. Ok? Pronto. Isso aqui não vai emitir radiação quando explode? Não
Sim. Ok. Eu não falei para vocês que existe usina de hidrogênio? Como que eu vou conter essa radiação? A usina de Angra dos Reis, que é de fissão nuclear, que é de urânio, eu consigo bloquear com placas de chumbo, parede de concreto super grossa. Comporta 100%, é só para minimizar. Mas não vaza tudo, não. Fica bem. É mínimo. Entendeu? Você tem uma parede gigantesca de concreto, você tem muito chumbo em volta. É só você pegar um técnico de laboratório de raio-x, ele não usa aquela coletinha de chumbo lá. Entendeu? Ok. Chumbo. Se eu estou falando que existe uma usina de fusão nuclear, que é igual ao Sol, como é que eu vou conter essa radiação do Sol? O pessoal de casa pode responder também, tá? Estou aqui tentando imaginar. Como que é a pergunta, pessoal? Falei. Como você bloqueia uma radiação solar? Como que eu vou bloquear dentro de uma usina a radiação de uma usina de hidrogênio, de fusão nuclear? Já que é muito grande, é quase um solzinho que você tem ali dentro. Não sei, professor sincero. Isso. Então, vamos lá. Vocês sabem que o planeta... Seria usando algum elemento que Neutraliza? funde com o hidrogênio para não deixar o hidrogênio fundir? Não tem jeito, não tem reação, não tem... Explodiu um átomo. O senhor deu o exemplo do bala revólver, né? Seria combustão? Não. Assim? Não. Fala logo. Pessoal, o nosso planeta Terra não tem um campo magnético natural em volta do planeta Terra? Para que serve esse campo magnético? Proteger. Para proteger da radiação solar. Sim. Então, pessoal, os cientistas não são bobos. Eles construíram um super campo magnético em volta da usina, do reator, para lá dentro. A reação fica presa dentro do campo magnético. Eu acho que eu ia morrer trabalhando no local desse. É extremamente técnico, absurdo. Você não chega nem perto do reator. Né? Pessoal, tem uma série no Netflix, saiu uns 2 anos atrás, é muito bom, eu esqueci o nome. Não, chama-se Chernobyl. Chernobyl, já viram essa série? Você sabe o que foi Chernobyl, né? Foi a maior tragédia nuclear da história da humanidade, na Ucrânia, inclusive. Ucrânia, Chernobyl. E o Brasil teve a maior tragédia nuclear longe de uma usina nuclear, cara. Chamado Césio 123, em Goiás, lá em Goiânia, lá. Entendeu? 137. Césio 137. É 137. Césio 137, que é um elemento químico, né? Usado na radioterapia. Aí o pessoal descartou de qualquer jeito o lixo hospitalar. Foi uma pessoa lá, pegou ele. Achou bonitinho, achou aquela coisa brilhante, passou no corpo. Olha esse pozinho bonitinho. Deu. A pessoa entrou no ônibus, contaminou todo mundo do ônibus, contaminou a família inteira. Quem não morreu teve câncer, certo? As mulheres teve problema com gestação de bebês. Então foi uma tragédia longe de uma usina nuclear. O Brasil conseguiu, cara, piorar o... Beleza, turma. Vamos aqui, ó. Reações termonucleares responsáveis pelas cores das estrelas. Então, cada estrela tem uma cor, tem uma categoria de estrela, tá? Incluindo o Sol, fornece energia das estrelas, principalmente na forma de radiação eletromagnética. Essas ondas são emitidas e formadas por diferentes frequências e comprimentos de onda de uma larga faixa do espectro eletromagnético. O raio do Sol é um exemplo de radiação eletromagnética e que é emitida naturalmente. Tá? Então, de vez em quando, é bom você também tomar um solzinho aí para pegar uma vitamina D, não é isso? Vitamina D? Vitamina D é bom, tá? Só que também não vai exagerar que pode... Câncer. Você vai dar mesmo câncer? Vai pegar muito no solzinho?
É cumulativa. Nossa médica, que ela é oncologista. Mas isso aí serve para Cuiabá? Certo. Mas o filtro solar, ele funciona mesmo, bloqueio? Se passar de 2 em 2 horas, Em 2 segundos. fazer proteção acima de 35, sim. Mas se eu usar uma camisa e um chapéu, também protege? Ajuda? Pronto. Então não posso pegar radiação direta, né? Ultravioleta. Se eu ficar na sombra, tá de boa. É de boa. E se o boné não tampar a orelha, tem que passar o filtro na orelha. Na orelha, tampa a orelha. Caso que eu sou E cara. a caneca Porque é o fator 30. sim. Já tem até 100, né? Tem que pegar uma corzinha. Não, você pegar uma corzinha, você fica até as 9h30 da manhã, tá bom, né? Porque se você passar desse horário, aumenta a intensidade da radiação. Depende do dia, né? Tem dia que 8h30 já está acabando. 8h30. No verão, por exemplo, no verão tem isso, né? Ok. Teoria ondulatória. A radiação eletromagnética se propaga na forma de onda, já falamos isso daqui, já mostrei esse gráfico para vocês também. Então tá repetido esse slide, essa parte ali, tá bom? Beleza? Passa aí o slide, faz favor. Fluxo radiante. No qual os fótons chegam à superfície, sendo medido em watts. Esse watts é com W maiúsculo, tá, pessoal? Está escrito errado. Por que é W maiúsculo? É nome de um cientista. Porque é o nome de um cientista, tá? Watts, tá? Quantidade de energia chegada na superfície em unidade de tempo, tá? Isso é fluxo radiante, tá? É o fluxo que deixa a superfície registrado pelos sensores, tá? Então, essa quantidade de energia que chega na superfície, então ela incide na superfície, né? E ela vai ser, uma parte é refletida e outra parte interage com a superfície do solo e ela é reemitida, tá? Porque a Terra vai aquecer e a Terra vai emitir essa radiação, beleza? Nós já discutimos isso aí. Para quem não fez bioclimatologia, recomendo que faça. Brincadeira. Pessoal, então, para quem não... Nós temos uma disciplina aqui na Unic chamada bioclimatologia. Na realidade, tem que ser físico-climatologia, né? Que é muita física e quase nada. É mais físico que... Então, nós estudamos essa relação, essa relação... Professor, só uma dúvida. Ah. Essa disciplina está disponibilizada para a gente também? Não, ela é presencial, ela é exclusiva aqui da Unic. Ah, tudo bem. Obrigada, professor. Você pode conversar aí com o professor aí, se você quiser fazer ela semestre que vem, eu sou o professor dela, tá? E o professor Jonathan. A gente pode, não sei, a gente leva para o colegiado para conversar com os professores, entendeu? Perguntar se pode fazer online, então, tá? Professor, isso para mim seria interessante que ia casar com o tema da minha tese, eu poderia utilizar bastante coisa, viu? Eu achei interessante. Nós trabalhamos aqui os fatores climáticos, tá? Radiação solar, trabalhamos a evaporação, é chamada evapotranspiração das plantas, tá? Trabalhamos bastante coisas, fluxo de calor no solo, balanço de energia, balanço de radiação. Eu quero fazer sim. Tá. Conversa com o professor Igor. O Igor é o coordenador de vocês aí, né? Isso. Sim, isso mesmo. Então, conversa com o professor Igor para ver se existe a possibilidade de ano que vem, porque ela é ofertada todo começo de todo primeiro semestre, tá? Caso você queira fazer ano que vem, você pode fazer com a gente aí. Beleza, professor, muito obrigada. Nada, mas vê com ele aí a possibilidade, tá? Porque ela é presencial. Beleza. Irradiância. Radiância é o fluxo radiante por unidade de área, tá? Por unidade de área. Quantidade de energia por metro quadrado de área. Tá?
Então, você tem fluxo radiante e tem a irradiância. Corpo negro. Hipoteticamente, entende-se como um corpo que absorve toda a energia. Tá? Reflete nenhuma. Emite energia com perfeito... Ou seja, ou ele vai emitir toda a energia, ou ele vai absorver toda a energia. Hipoteticamente. Tá? Por que se ele emitir toda a energia, eu não consigo ver ele? Porque não irradia, não chega... Não vai ter interação com ele. Vai bater nele, vai refletir, não vou conseguir ter informação daquele objeto, daquele corpo. Por isso que é chamado de corpo negro. Ou ele vai absorver toda a energia, que é uma hipótese, não existe isso. Ou irradiar toda. Ou ele vai irradiar toda. Então, o que existe, pessoal, são frações desse intervalo aí de... Nem o espelho não irradia tudo. Não. O espelho absorve tudo aquilo, aquece um pouco, né? Lei de Stefano, pode mais, Leandro. Isso. Lei de Stefano Boltzmann. Tá? Esses dois aqui, ó, eu acho que são indianos. Eu tenho certeza que o Boltzmann que é indiano. O Stefano, não sei se é em inglês, não lembro. Tá? Stefano Boltzmann, né? Define as relações entre o total da radiação emitida, tá? Em watts, aqui por área, tá? Colocou centímetro quadrado em 4 metros quadrados. E a temperatura expressa em Kelvin. Ou seja, é a energia que um corpo vai emitir. O corpo vai emitir de acordo com essa equação aqui, ó. Então, essa energia, essa radiância total emitida pela superfície, ela é diretamente proporcional à temperatura do corpo na quarta potência. Na quarta potência. Tá? E eu tenho aqui uma constante. Essa constante foi conhecida como constante de Stefano Boltzmann, tá? Esse valor aqui, ó, 5,7 vezes 10 na menos 8 watts por metro quadrado por Kelvin na quarta. Essas coisas vocês não precisam decorar, tá, pessoal? Isso aí, qualquer livro de bioclimatologia você acha, tá? Tem um exemplo ali. Isso. Então, aqui, ó, você tem aqui a radiação solar sendo incidida, parte vai ser refletida e parte vai interagir com o objeto. Seria o zênite, não. Não, o zênite é essa linha aqui, né? Essa linha. Tá vertical, tá? Então, aqui você tem um sensor que vai conseguir medir essas interações com essa superfície. Beleza? Pessoal, dúvidas, traumas e angústias aí? Sobre o controle? Posso continuar? Coleguinha, faz favor. Tranquilo. Ok. Aqui, pessoal, tem um gráfico dessa radiação eletromagnética. Tá? Só para vocês entenderem. Isso aqui é a onda, o comprimento de onda da radiação. Vocês percebem que aqui a onda o comprimento de onda está bem longa, está bem grande, e aqui ela está bem curtinha. Certo? Então, aqui é o seguinte, ó. Aqui eu tenho a frequência que é maior. Quanto maior a frequência, menor o comprimento de onda. Quanto maior a frequência, maior comprimento de onda, e eu tenho maior quantidade de energia aqui. Maior energia aqui. Maior comprimento de onda, menor frequência e menor energia. Então, a frequência é proporcional à quantidade de energia. Fala, Natália. Volta a fita aí. A NFM, né? Não podemos colocar aí. Fala, Cris. Quanto menor, maior. Vamos por partes, como dizia o tio Jack. Jack Stripador. Isso. Ó, onda de rádio. Você escuta rádio na sua casa, né? A FM, não escuta? A NFM. Só FM. Isso, só FM. Tudo bem.
Você, Isso é quando, América. vamos supor que aqui, ó, o seu, cadê meu celular? Tá lá, segue meu celular. Aí de conta que o meu celular é um rádio. Liguei, sintonizei. A estação que fica em algum ponto da cidade vai emitir essa onda aí. Certo? Então, o meu aparelho aqui vai captar essa onda. Por quê? Porque eu sintonizei a minha antena aqui na mesma frequência daquela onda. Em hertz. Em hertz. Pronto. Quando você coloca o aparelho aqui, perto da sua cabeça aqui, você esquenta a sua cabeça? Não esquenta. Por que que não esquenta? Porque aqui eu tenho uma onda longa. Onda longa. Essa onda longa tem pouca energia. Ok? Você tem aqui, ó. Cadê o micro-ondas? Aí, lá no início. É longa. Depois o rádio, professor. Sim, para cá, lá, sim, aqui, ó. Micro-ondas aqui, pessoal. Micro-ondas já começa a esquentar. Você pega um forno de micro-ondas, coloca qualquer objeto lá, ele vai esquentar. Não é isso? Uhum. Por quê? Porque já diminuiu o comprimento de onda. Gera mais energia. Gera mais energia. Quanto menor o comprimento de onda, maior a quantidade de energia. E maior a frequência. E maior a frequência. Beleza? Aí embaixo, como se fosse uma amostra de Só para você ter uma noção. noção de tamanho. Aqui, ó, comprimento da onda de rádio, tamanho de um prédio, tá? Uma pessoa. Micro-ondas é o tamanho de uma formiga. A onda, tá? Professor, por exemplo, sintonizar na rádio. Como que, por exemplo, o senhor sintonizou na FM, como que vai saber o sinal? Como que... Como? Então, presta atenção. Tanta dúvida. Aqui. Cada emissora ele vai lá no governo federal, lá em Brasília, ó, eu quero ter uma concessão para operar uma rádio. Ah, então beleza. É o governo pegar, ó, você pode usar tal frequência. Não, a clandestina, a Polícia Federal fica escutando, vai lá na sua casa. E consegue pegar, entendeu? Voltando lá, Natália, pergunta de novo, você quer perguntar? Não. Ok, aí, vamos lá. Então, você vai usar uma determinada faixa de onda. Puxa. Imagina, é uma fatiazinha disso aqui, ó. Um risquinho só. Ok? Aí, a emissora, aí ela ganhou a concessão do governo federal, entendeu? Então vou poder ter uma rádio. E um exemplo, Gazeta 99,9. Mas só que depende da região, né, professor? Aqui no local, essa frequência. No local, pode. No outro local, por exemplo, aqui que é a base da frequência e tal. Em tal cidade, a frequência pode... Isso. Disponibilidade de ondas que atravessam o meio. Ok. Só que nós temos ondas AM e FM, não tem? Você tem AM, que é amplitude modulada, amplitude desse tamanho, esse comprimento aqui, ó, amplitude. E FM é o quê? Frequência modulada. Você consegue modular essa frequência aqui, esse comportamento aqui, ó. Beleza? Ok. Uma rádio uma rádio FM, ela tem pouco alcance. Pouco alcance. Se você sair de Cuiabá, você já não pega, mas chegou na Serra de São Vicente ali, você já tem que procurar uma rádio lá perto lá. Verdade. Subiu a serra, acabou. Tá? Beleza. A AM não. A AM, se você tiver uma boa antena, você pega rádio de outros países aí. Eu lembro que o meu pai no sítio, ele tinha um rádio antigão assim, ó, grandão.
Ele botou uma antena numa vara de bambu lá em cima. A gente pegava a rádio da Guiana Francesa. Eu peguei Japão, eu peguei não sei. Japão, você pega mesmo. AM. Então, essas emissões estão aí. Elas vão longe. Beleza? É mesmo usado em carro também, por exemplo? O quê? É a mesma colocada em carro? Mesma coisa. Eu trabalhei num colégio que tinha a rádio dentro do colégio, era dentro do colégio. Só você saiu as rádios comunitárias, né? Cine Monteiro, o Rogério, que era dentro lá. É uma rádio lá dentro, você tem uma rádio, tá legal. E é justamente isso aí, para trabalhar. É um laboratório de. No caso, seria aquela antena, por exemplo, meu pai teve um Opala, 86, 87. Aquela anteninha lá fora, que álcool na lá, 14. gasolina. Não lembro. É aquela anteninha lá fora? Vai buscar a frequência. Vai captar essa onda. Aí também vai da potência do aparelho emissor. Né? Do emissor. O emissor do receptor, né? Você tem o emissor, tem o receptor. O receptor é você com o seu rádio. O emissor é quem está emitindo a onda, né? Por exemplo, eu estou falando aqui, vocês não estão escutando? Sim. Eu sou o emissor, você é o receptor. Sua orelha é o receptor aí. Beleza? Só que aqui é uma onda mecânica, que eu estou fazendo vibrar as moléculas aí. Tá? Beleza? Ok. Então, pessoal, aí você tem as micro-ondas, tem o infravermelho, tá? Aí você chega aqui, ó, no visível. O visível, pessoal, é só um filetinho. O visível é essa luz que você enxerga. Vocês estão enxergando essa luz branca aqui, ó? Sim. Essa luz aqui, esse comprimento de onda aqui, ó. Tá? Ou seja, nós somos cegos para isso aqui tudo, ó. Você é cego, você não enxerga. Você só enxerga isso daqui, ó. Tá? Então, ó, esse comprimento de onda aqui, ele vai de 700 até 400 nanômetros, tá? Beleza? Então, você tem, para a esquerda aqui, você tem infravermelho e para cá, ultravioleta. Pessoal, presta muito bem atenção nessas cores aqui. O pessoal de casa, deixa eu passar o mouse, o pessoal de casa ver. O pessoal de casa está vendo o mouse mexer aí ou não? Estou louco aqui. Tá vendo aí, pessoal? Sim. Tá aparecendo. Ó, vermelho, amarelo, verde e para cá, vamos falar que é azul. Tá. Sim. Ok. O que isso tem a ver com estacionamento remoto? Lembra que eu falei RGB? As cores, né? Então, aqui, pessoal, aqui está todos os comprimentos de onda da luz aqui, ó. Tá? É como se fosse o arco-íris aqui, tá bom? O arco-íris. Então, só que nós vamos trabalhar com 3 cores bem marcantes. Vermelho, red, green, que é o verde, e o blue, que é o azul. Nós vamos trabalhar só essas 3 cores. Professor, mas tem outros sensores que é mais potente? Tem. Você tem dinheiro para comprar imagem? Então, nós vamos trabalhar com coisas de graça, gratuita. Tá? RGB. Agora que aparece. E aí, eu falei por mim. Pergunta. Se você está fome. Pergunta. Se eu souber, eu respondo. Senão, Volta de novo. Eu não entendo. Como que a gente consegue enxergar somente dentro desse espectro visível e não os demais? E como que consegue a frequência? Não, a frequência depende da fonte. A fonte... O que é a frequência, Natália? A quantidade de ciclos que a onda faz por segundo.
Quantidade de ciclos por segundo. Isso é frequência. Tá. Agora, por que você não enxerga? Você ou é uma mutante ou é uma pessoa normal. Há uns 20 anos atrás, pessoal, eu sempre dou esse exemplo e nunca mais encontrei uma mutante no sentido seguinte, de você enxergar o comprimento de onda do rádio. Você enxerga o comprimento de onda do rádio? Você enxerga o comprimento de onda do seu celular? Quando chega a mensagem, você vê a mensagem chegando no seu celular? Você não vê. Você enxerga a onda, o Wi-Fi? Não enxerga. Ultravioleta? Você enxerga ultravioleta? Você consegue enxergar a radiação do meu corpo? Não consegue enxergar. Infravermelha. Agora, vamos lá. Por que eu perguntei se seria uma mutante ou não? Todo respeito, é óbvio, né? Tem pessoas que são daltônicas, não são? Sim. As pessoas daltônicas enxergam, elas têm deficiência em enxergar algumas cores, não é isso? Eles não enxergam o comprimento de onda aqui, do visível. Tem a daltônica que não enxerga a cor vermelha, parece, sei lá, né? Acho que é isso, né? Vermelho ou verde, não enxerga isso daí. Ou seja, é um problema, é um defeito biológico. Defeito entre aspas aí. Uma deficiência. Porque ele não está no padrão, ele não está na média da humanidade. Pode ter pessoas que enxergam além do visível? Pode ter. É a aberração da natureza. A pessoa mutante. Eu fiz uma de meditação, e tinha uma técnica de enxergar a alma da pessoa, e nós fizemos, e realmente, assim, pelo menos a técnica, aprendemos, cada um a gente fazia, e cada um a gente conseguia ver a cor da aura, que significa, né, a energia da pessoa. Foi isso que eu aprendi, né? E a gente conseguia realmente ver. Mas assim, tem que estar no quarto todo branco e tal. Você vai exercitar isso aí, né? Vai exercitar. Eu achei isso, né? Não imaginava. Hoje eu já entendo melhor. Mas, foge desse campo aí, né? Chegou a pensar, analisava como sobrenatural, agora você... Eu vi isso, eu não sei se é normal, mas eu não sei. A temperatura é tão alta que eu consegui visualizar no corpo da pessoa a temperatura da pessoa mesmo. Como é a áurea da pessoa? Eu não sei entendeu? Mas eu conseguia. Isso. Então é o seguinte, pessoal, só fazer um parênteses aqui rapidão. Há uns 20 anos atrás, eu acho que há uns 20 anos atrás, saiu uma matéria do Fantástico. Eu já procurei essa matéria no YouTube de novo, nunca mais encontrei, depois que comecei a dar aula aqui. Mas se alguém encontrar, por favor, me manda para mim. Tá? Uma reportagem que tinha uma moça lá na Europa, também esqueci o país, tá? Que ela enxergava a onda de rádio. Ela enxergava a onda, entendeu? Ela enxergava outros comprimentos de onda, ela enxergava o infravermelho, entendeu? Então a visão era totalmente diferente. Então o sistema biológico dela que ela enxergasse outras coisas. Beleza? Como talvez alguns animais, né? Não é a quantidade, é a qualidade da célula. Animais. Então, e essa reportagem foi interessante porque essa moça, ela cresceu acreditando que era normal. E quando eu descobri que não era? Quando ela começou a ir para a escola, começou a estudar, entendeu? Ela viu que as pessoas só enxergavam a luz, ela enxergava a onda de rádio. Aqueles filmes. Ela era um mutante. De Alien, o X-Men. De Alien, esse negócio retrata isso aí, né? Que olha para a pessoa, vê aquela coisa. Vocês já viram aquele filme? Desculpa. Aquele filme do Schwarzenegger lá, que é o Predador. Quando o Predador lá, ele consegue mudar a visão dele para ele enxergar o comprimento de onda do calor da pessoa. Calor. Então o exército, entendeu? Então as forças armadas, as polícias, têm binóculos especiais no infravermelho. Até atrás, dentro da porta. Isso. O que é o infravermelho? Está nesse comprimento de onda aqui, ó. Ele está aqui, ó.
Tá? Esse comprimento de onda aqui. O que é esse infravermelho? É a radiação que o nosso corpo emite. Eu falei que tudo que existe emite onda, comprimento, emite radiação? E foi usado no celular também, né, professor? Na época. Tá? O celular usou. Verdade. Né, para transferir Entendeu, Natália? dados. Certeza? Então, ou você é do X-Men ou você é uma pessoa normal, igual a gente. Então você pode fazer yoga, enxergar a energia em volta. Você quer ver um exercício bacana? Você acorda às 5 da manhã, antes do sol nascer, você acorda antes do sol nascer e olha para a linha do horizonte. Quando o sol começar a nascer, você vai ver uma leve camada luminosa em cima dos objetos, lá na linha do horizonte. É isso, professor? De cor Sim, já... laranjada, né? Laranjada. Isso. Tá? Fica tipo um halo, né? Exatamente, um halo. Boreal. Perfeito. Áurea boreal. A áurea boreal só acontece nos polos do planeta Terra. Certo? É quando... Porque lá nos polos do planeta Terra, o campo magnético natural da Terra é mais intenso, é mais concentrado ali, por unidade de área. Certo? Então, quando vem a radiação solar mais intensa, essa radiação solar interage com o nosso campo magnético e é repelido lá para os polos, como se fosse um aterramento, lá nos polos. Ou seja, como está vindo muita radiação concentrada, né, essa radiação vai ionizar o ar. Posso chamar de ondas? Também, é um tipo de onda. Todo tipo de onda. Aí o ar começa, as moléculas de ar, de água que tem no ar, vai receber essa energia, vai ficar ionizadas, então elas vão começar a emitir luz. É história visível. Então isso é chamado de áurea boreal. Beleza? Pessoal, dúvidas, traumas e angústias aí? Eu quis ser mutante, enxergar todos os comprimentos de onda. Eu ia entrar para o X-Men. O arco-íris. Professor, o arco-íris. Nossa, é feliz, né? O arco-íris é exemplo de visualização daquelas cores. Né? O arco-íris é a decomposição da luz, né? Quando tem muita umidade, quando acaba de chover, né? Aí tem a radiação solar. Nas gotículas de água funciona como um prisma. Então, cada gotícula é um prisma. Certo? E forma esse arco, né? Que é a decomposição da luz branca. Colorido. Professor, lembrou a capa do Pink Floyd? O Pink Floyd. O que seria raios gama? Boa pergunta. Olha lá, tá ali. Aqui é o raios gama. Igual... Tem a ver com o núcleo de alguns átomos. Alguns átomos vão emitir raio gama. Alguns materiais, entendeu? É do tamanho de um átomo, né? Alguns, por exemplo, raio-x, né? Alguns compostos químicos, né? Por exemplo, você vai fazer exame de raio-x. Você já foi fazendo médico? Lá tem uma máquina lá, certo? Vamos fazer o contrário. Você lembra daquelas máquinas fotográficas que tinha filme antigamente? É da sua época? Sim. Eu vou perguntar porque eu já passei essas vergonhas. Polaroides. O filme, certo? Aí, aqui na frente, eu aperto um botão e abre a lente dela. Vai e abre. Quando abre, por que abre? Para a luz entrar. A luz bateu em você e refletiu aqui na minha câmera aqui. Essa luz vai marcar o filme. Marcou o filme, fica registrado. Beleza? Entendeu? Sim, sim. Ok. Vamos lá para o hospital agora. Você vai fazer um exame de raio-x. Certo? Ok. Você lá tem o emissor de onda.
Não é luz, mais. É um fóton de quê? De raio-x. Vai ter algum elemento químico lá dentro da máquina que, quando ele abrir lá, vai vir um feixe de luz, praticamente de radiação, raio-x, tá? Vai bater em mim, no meu corpo, e atrás de mim tem uma chapa fotográfica. Que não é visível. Que não é visível, não enxerga, não é visível. Vai atravessar a minha carne, mas não atravessa o osso. Entendeu? Então, vai ficar uma sombra do meu osso lá na chapa de raio-x. É isso, Luciano? Isso. Raio gama, ele é emitido por aparelho de radioterapia. Você sabe qual que é a natureza? O que você tem aqui? Você tem algum elemento químico lá dentro? Você lembra o que é? Não, antigamente tinha o cobalto. Cobalto. Aparelhos bem antigos. E hoje é qual? Depois veio o acelerador linear, que é o acelerador de elétrons. E agora é o raio gama, que ele você faz planejamento, você planeja a profundidade e a extensão do raio. Então, diferente do raio-x, ele não vai ultrapassar. Ele tem uma limitidade. Você que programa isso? Você que programa. É um computador que você faz a tomografia, joga a imagem no aparelho e ali o aparelho já programa a profundidade Quantidade de radiação que você vai receber. Sim. E aí cada tecido tem um padrão para calibrar, né? Vamos falar então, no assim. caso da célula cancerígena, no caso, o raio vai atingir aquela camada, até aquele ponto onde você programou que é a quantidade limite que vai ser. Geralmente o tecido ele suporta de 5.400 a 6.000 centígrados. Passou disso daí, você começa a microsar o tecido. Queimar, né? Uhum. Eu pergunto, áreas com maior densidade, por exemplo, sangue, essas coisas assim, tem água, não consegue ser absorvido. O que consegue é áreas com poucas densidades, então? Não, a radioterapia geralmente ela é feita em tumor sólido e ela causa uma vasoconstrição. Ela diminui a irrigação sanguínea, então o tumor morre por falta de oxigenação. E porque aqui nada, né? Tumor é uma célula descontrolada, então. Por exemplo, durante o raio-x também, áreas com maiores densidades, não... Depende do que você quer ver. Se você for estudar o osso, você vai usar mais radiação para poder penetrar. Então, por exemplo, o raio beta, você tem a plaquinha, que é a beta-terapia, que você faz só para a pele. Que ela é mais superficial, a radiação é superficial. Por isso que, por mais que você programa a quantidade de raios para atingir aquela célula cancerígena, ela também pode atingir outras células também benignas. Por isso que fala que você perde muita imunidade por conta disso, porque ela não é só aquela célula. Entendeu? A característica da onda e a profundidade dela. Aí muda de alfa a beta, passando. Beleza. Pessoal, eu vou fazer um pulão aqui. Eu estou vendo aqui quantos slides faltam ainda, eu vou só pegar. Toda aquela imagem. Não, calma aí. Tá do lado do bolo, não tá? Você viu lá micro-organismo, falei que falta 6. Sim, falou. Eu vou falar desse slide aqui na hora do bolo. A gente vai. Mais 2 slides a gente vai podendo. Pode ser? Pode ser. Ó. Isso aqui, pessoal, começa agora. Esse slide aqui é para o sensoriamento remoto. Eu falei que a minha aula ia ser um bate-papo descontraído, né? Então é isso. Então, a banda espectral visível representa apenas uma pequena janela do espectro. Vocês viram lá. E se estende de 0,4 a 0,7 micrômetros, ou de 400 a 700 nanômetros. Nesse estreito intervalo se encontram as relativas ao azul, ao verde e ao vermelho. Eu falei para vocês, são as cores mais visíveis, mais nítidas que está ali. Tá? Em seguida, vem o infravermelho, infrared, tá? Infrared, em inglês, né? Compreendendo uma larga faixa que cobre
de 700 a 1.000 micrômetros, tá? O infravermelho pode ser dividido em duas faixas, tá? O infravermelho próximo ou reflexivo e o infravermelho distante ou emissivo, tá? E tem os valores dele aqui, ó. O infravermelho próximo, tá, pessoal, vai de 0,7 a 3 micrômetros, tá? O infravermelho distante vai de 300 a 1.000 micrômetros. Pessoal, esses valores aqui também não precisa, vai se matar para decorar isso aqui. Alguns autores dividem o infravermelho em 3 faixas, tá? Então, você tem o infravermelho próximo, o NIR, tá? Compreendendo entre essas faixas aí de 700 a 1,3, e o médio de 1,3 a 3, tá? E o infravermelho distante, que cobre de 3 a 1.000 micrômetros. Beleza? Ok. É isso aí. Sucedendo o infravermelho distante, estende-se o intervalo das micro-ondas, tá? Que cobrem a faixa de 1 a 1.000 micrômetros, beleza? Incluindo as regiões correspondentes às bandas CLX. Eu não lembro o que é CLX, depois eu vejo o que é CLX. Depois eu vejo o que é, eu não lembro o que é o CLX. Seria curtas ondas? Não lembro. A intensidade média da radiação solar ocorre próximo ao comprimento de onda de 0,47 micrômetros. Tá? Isso aqui é o comprimento de onda, tá? Que é o azul visível. No sensoramento remoto, o sistema óptico, os sistemas ópticos passivos utilizam como maior frequência a faixa do espectro que se estende, tá, do ultravioleta ao infravermelho distante. Tá? E tem esses intervalos de comprimento de onda deles aqui, ó, de 0,2 a 12 micrômetros. Já os sistemas ativos de radar utilizam a faixa de micro-ondas. O professor só falou radar, não era satélite. O que é o radar? É uma antena, um radar. Capta as coisas. Isso. Durante a Segunda Guerra Mundial, pessoal, os exércitos, as companhias, tinham radares para poder tentar escutar a frequência de rádio do inimigo. Beleza? De vez em quando eles escutavam chiado lá no, entendeu? E coincidentemente esse chiado acontecia quando chovia. Certo? Quando chovia. Então o que eles fizeram? Quando chove, dá esse chiado aqui no radar. O que os outros cientistas da área da meteorologia, da área das ciências ambientais, fez? Olha, então quer dizer que quando chove, dá esse chiado aqui, então vamos usar o radar para detectar chuva. Sacou? Então, você consegue detectar chuva com radares. Tem alguns radares que conseguem detectar parâmetros meteorológicos. Tá? Então, você tem sistemas de radares e sistemas de satélites. Radar de velocidade. Isso. Beleza? Muda, faz favor aí. Isso aqui é o mesmo gráfico de antes. Tá? Não vou repetir, não vou cansar a beleza de vocês. Está repetido no slide aí, tá bom? Só para reforçar. Só para reforçar. Tá? Então, o que ficou bem claro aqui? Ó? RGB. RGB. É isso aqui que o sensoramento remoto começou com isso aqui, RGB. Bom, vai, continua. Vai falar de Porto Negro, também já expliquei para vocês, não vou pular isso aqui. Pode passar. Tá?
Ok? Então, existem regiões do espectro eletromagnético para as quais a atmosfera é opaca. Tá? Não permitindo a passagem da radiação eletromagnética. Então, se algumas partes da atmosfera é opaca, essa radiação eletromagnética significa que não interage. Tá? São chamadas de janelas. Tá? Essas regiões são chamadas de bandas de absorção da atmosfera. Tá? Já as regiões transparentes à radiação eletromagnética são denominadas de janelas atmosféricas. Eu falei o contrário, atmosférica. Vamos ler de novo. Existem regiões do espectro eletromagnético para as quais a atmosfera é opaca, não permitindo a passagem da radiação eletromagnética. Estas regiões são conhecidas como bandas de absorção da atmosfera. Então, a atmosfera absorve total algumas partes do espectro eletromagnético. Não ser transparente. Não ser transparente. Já as regiões transparentes, a radiação eletromagnética é chamada de janelas atmosféricas. Tá? As janelas atmosféricas têm grande importância porque possibilita a reflexão da radiação pela Terra e podem ser aproveitadas pelo sistema de sensoriamentos passivos. Além de toda a faixa do visível, as janelas mais importantes localizam-se no infravermelho. Tá? Então, o sensor passivo que está lá no satélite, ele vai... Importante isso aqui, ó, infravermelho. Pega esse comprimento de onda. Tá? Durante o percurso através da atmosfera, o fluxo radiante sofre dois tipos de alterações. Tá? O espalhamento e a absorção. Tá? Isso na atmosfera. Espalhamento e absorção. Tá? Dessa maneira, esse I0 aqui é um I0, tá? É a radiação incidente lá do Sol. Tem aula disso aqui para vocês. I0 é... Densidade... Não, densidade inicial, não. Densidade inicial, não. Não, é a radiação do Sol. É a radiação do Sol que chega lá no topo da atmosfera. Que é zero, né? Está escrito em zero aí, faz alguma coisa aí? Tá, tem aqui, eu tô achei a página... Tem um nomezinho bonitinho para ele, tá? Radiação incidente. É a radiação incidente que chega no... Né? Instantânea. Não é instantânea, não. É diária, radiação incidente. É um nome bonito, cara. Pergunta, professor. O I0, o que significa? Dessa maneira, se o I0, que é a radiação que chega do Sol. Constante solar? Constante solar, Márcio. Você é o cara, bicho. Você é constante solar. É a radiação constante solar que chega lá no topo da atmosfera. Passou no bloco. Tá? Constante solar. Se a constante solar for a intensidade inicial do fluxo radiante, tá? A intensidade do fluxo após sofrer o espalhamento e a absorção pelo meio, então você vai ver que a constante solar, a que chega no topo da atmosfera, vai ser maior do que a que atravessou, cara. É óbvio. Porque não tem um espalhamento, não perdeu por espalhamento, nem foi absorvida pela atmosfera. Beleza? Balanço de energia. Isso. Esta redução provocada pela absorção, quanto pelo espalhamento, é chamado de atenuação atmosférica. Tá? Atenuação atmosférica. Eu não entendi por que a atmosfera vai ter uma atenuação, vai diminuir a radiação solar.
De novo, vamos lá para a bioclimatologia. O Sol muda de intensidade? O Sol é o mesmo Sol. Não é isso? Muda a inclinação. Muda a inclinação e a posição. Ok. A distância entre o Sol e a cidade que você está vai mudar? Não. Assim, muda ao longo do ano, porque tem as estações do ano. Inclinação. Ok, mas de hoje para amanhã vai mudar? A posição do Sol, a distância do Sol e a sua cidade vai mudar? É a mesma. O Sol é o mesmo, a cidade é a mesma, não é isso? A atmosfera pode mudar, pode estar mais poluído, pode ter mais nuvem, mas no geral vamos falar que seja a mesma coisa. Ok. O que eu quero que vocês entendam? Vou perguntar um negócio aqui. Por que quando você acorda às 5 da manhã para ver o sol nascer, lá na linha do horizonte, lá na linha do horizonte, o sol está tendendo para uma cor laranja para o vermelho. E quando esse sol começa a acender e vai chegar ao seu zênite aqui em cima, tá? Pinho, né? Ele está de uma cor mais amarelada. Vários gases. É absorção, né? Da atmosfera. Teve interação com a atmosfera. Nós temos aqui, pessoal, uma chamada massa óptica. Essa massa óptica aqui, na horizontal, é muito maior do que aqui na vertical. Mais denso, né? É mais denso aqui, ó, no horizonte. E quando se põe, é a mesma coisa. Isso é chamada também de difração dos raios. Vai difratar. Poeira, fumaça. Poeira, fumaça. Gases. Exatamente. Tudo isso aí interfere. Beleza? Então, a pergunta que eu faço para vocês. Se eu tirar a atmosfera... tu não vai morrer, não. Tudo bem. Tirou a atmosfera. Qual que é a cor original do Sol? Quem é que sabe? É verde. Os astronautas, quando vão para fora da órbita da Terra, para fora da atmosfera, lá, ficam em órbita da Terra, né? Perdão, eles enxergam o Sol da cor verde. Exatamente. Então você enxerga a cor do Sol amarelo, laranja, por causa da atmosfera. Então existe uma atenuação da radiação solar por conta da atmosfera. Hoje o Sol fora da atmosfera. Procurei. Vamos ver. É a cor real do Sol. Dúvidas, traumas e angústias aí, pessoal? Eu tenho muitas. Fobias. Muitas. Fala. Então tá. Depois do bolo. Se calou. Se calou. Depois do bolo. Pessoal, vamos fazer um intervalinho de 15 minutos, se você quiser. Nós temos um 3h30 ainda. A aula vai ser 4 horas, então tá bom. A cor verdadeira do Sol, né? Diferente de muitos do que imagina, é branca. Branca? Não é verde? Porém, como ele produz luz própria por meio do processo de fusão nuclear, isso provoca a visão de outras tonalidades, dependendo do lugar em que estamos ou da hora do dia. Se for lá fora da atmosfera, e aí? Portanto, se olharmos para o Sol no espaço, os fótons alcançam o nosso córtex visual. A parte do cérebro responsável pelo reprocessamento de informações chega através dos olhos, aí por isso que nós vemos a luz branca. Mas a cor é verde. Está escrito? Está escrito verde? Da NASA, né? Da NASA, segundo a NASA, né? Padrão NASA aí. Padrão NASA verde. E complementando, portanto, o Sol é branco. Os tons de amarelo e vermelho que enxergamos ao olhar para o Sol surgem por causa da dispersão dos raios solares ao adentrar na atmosfera. E aí? Então, mas fora da atmosfera ele é branco, que cor que ele é? Branco verde. A cor original é, segundo, né, branca. Diferente do que muitos imaginam. E esse verde aí? Nossa. Aí. Padronado. É um verde aqui. Pessoal, vamos fazer um intervalo de 15 minutos? Verde. Vitor, tá no... Vitão. Vitão, verde.
Se quiser, para a gradação aí, Vitor. Vamos trazer o bolo para todo mundo ver quem está comendo bolo? Pode ligar. Ah, falou que ia embora. Pode ir. Eu vou para lá para não ficar vendo o bolo, tá? Vou lá para minha cozinha ver o que tem de bom de comer aqui em casa. Tá. Vou fazer inveja. Bom bolo para vocês. Esse aí, ó. 27. Obrigado. 27. Sobe mais um. Professor. Por favor. Aquilo ali é uma meba. Cara, Não, é um paramestre, parece. só para ver o comprimento de onda dele, né? É uma meba. Um paramestre. É. Uma merda. Isso aqui tá rapidinho. Não é paramestre. Aí, ó, Se não tiver bolo, eu vou ficar nervoso, hein? Muitas Einstein tinha também. Pega o bolo lá que eu tô